Bom, hoje pela manhã nós começamos a conversar sobre o poder da intercessão. E hoje eu queria continuar a mensagem e olhar para um texto da palavra de Deus que se encontra em Êxodo, no capítulo 17, no versículo 8 a 11. Então, se você trouxe Bíblia, abra lá, Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 11. Essa semana, enquanto você está procurando aí, nós celebramos o dia do síndrome de Down. E tivemos vários irmãos aqui cedo. Eu estou vendo um irmão aqui, fica de pé, que tem mais alguém que tem síndrome de Down aqui? Uma salva de palmas para esse irmão querido. Já me mandou tchau aqui, já me deu um abraço. Você é uma bênção. Lembre de orar pelo nosso ministério especiais. Estão tantas frentes lindas. Hoje foi aniversário da Karina. Ela é a primeira síndrome de Down a trabalhar na Câmara Municipal da cidade. Aí eu falei para ela que nós oramos por ela, porque Deus colocou ela numa posição estratégica. Ela é uma sentinela de oração lá. E aí era aniversário dela, eu terminei o culto, orei por ela. Daí quando terminou, ela olhou para mim e falou assim: pastor, você só esqueceu de cantar parabéns para mim. Eu não estou vendo a Karina, senão eu cantava parabéns para ela agora. Tá bom? Mas vocês são uma bênção. Vamos ler o texto então da palavra de Deus. Êxodo 17, versículo 8 diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. E amanhã estarei eu no cima do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cima do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. Para mim, esse texto da palavra de Deus é um dos exemplos mais contundentes sobre o poder da intercessão. A Bíblia vai dizer que Moisés manda Josué arregimentar o exército e ir para a batalha contra os amalequitas no vale de Refidim. Mas ao mesmo tempo, Moisés sobe a montanha e lá começa a orar, interceder pelos seus. Ele luta a guerra no Espírito. E a Bíblia vai mostrar para nós que enquanto Moisés levantava as mãos e orava pelo povo, eles eram bem-sucedidos, venciam. Mas quando ele cansava e baixava as suas mãos, ele parava de orar, de interceder, o povo perdia a batalha. E sabe, eu creio que podemos sim ganhar ou perder batalhas, dependendo da nossa postura de intercessão. E hoje eu queria te desafiar a ganhar batalhas, a ver realidades mudando na sua vida e na história dos seus, porque você se colocou neste lugar, o lugar da intercessão. Quantos creem que Deus responde orações? Quantos creem que realidades podem mudar quando oramos? Quantos creem que batalhas podem ser vencidas através do poder da oração? Eu creio. Mas eu creio que também, muitas vezes nós negligenciamos essa ferramenta poderosa que é a intercessão, porque não sabemos direito o que ela representa e não sabemos direito como usá-la. A palavra intercessão, ela vem do latim intercedere. Inter significa entre, cedere significa ir. Interceder é se colocar entre a autoridade e o outro, entre Deus e o outro. Nós temos vários exemplos na Bíblia de intercessão. Esther, quando o seu povo recebe uma sentença, ia acontecer um holocausto, o povo judeu ia ser exterminado. E aí Esther, ela se coloca diante do rei em favor do seu povo.
E porque ela intercede pelo seu povo, ela corre risco de vida. Ninguém podia entrar na presença do rei sem a sua autorização. Ela faz isso. E porque ela intercedeu, Deus salva o seu povo. E são vários os exemplos na Bíblia de pessoas que se colocaram em favor dos seus em oração e Deus os abençoou. Eu gosto da história quando o povo se perde nos seus pecados e Deus fica bravo. E Moisés vai à presença do Senhor e fala assim: se preciso for, tira o meu nome do livro da vida, mas salva esse povo. E por causa da intercessão de Moisés, Deus muda a sorte daquele povo. Eu creio que interceder é isso. Você vai chegar diante do Pai em favor dos seus, e Deus vai mudar a sorte deles. Intercessão. Mas eu estava lendo essa semana, compartilhei de manhã um livro que se chama Escudo de Oração. Pastor Peter Wagner, ele vai falar um pouco sobre essa realidade da intercessão. E ele conta nesse livro que em determinada situação, ele tinha uma intercessora pessoal, e na hora que ele teve um acidente, ela se coloca em oração por ele. Ele estava subindo uma escada na garagem de casa, e ele tem um acidente, ele cai de cabeça, com o pescoço no chão, vai parar no hospital, uma situação gravíssima. Naquela mesma hora, sem saber de nada, aquela mulher que era uma intercessora, ela sente uma opressão muito forte, e ela começa a lutar em oração, sem saber o que estava acontecendo, em favor do pastor. Enquanto ela estava orando, ela começa a sentir dores no pescoço e na cabeça, e ela chama o seu marido, e eles começam a guerrear juntos. E aquele pastor, ele escreve no livro: eu creio que a minha vida foi poupada, porque aquela mulher se colocou no lugar da intercessão por mim. Muitos de nós usamos aquela expressão, quem já ouviu na igreja, se colocar na brecha. Já ouviu? Vou me colocar na brecha. De onde que vem isso? Ezequiel 22:30 diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O que a Bíblia está falando? Se colocar na brecha significa exatamente isso: interceder, se colocar diante de Deus em favor dos outros. Eu queria te desafiar a fazer isso. Nesses próximos dias de campanha, te desafiar a se colocar na brecha por alguém, mas também a se levantar em oração pela nossa igreja. Eu compartilhei também hoje cedo que nós estamos entrando numa batalha espiritual. Por quê? 3.000 pessoas vieram fazer um treinamento, e nos próximos 40 dias vão pregar o evangelho para pelo menos 5 amigos. 15.000 pessoas serão evangelizadas. Olha que coisa tremenda. Nós estamos entrando numa guerra. Pessoas estão sendo colocadas, sim, para enfrentar uma batalha, e nós precisamos interceder. Também creio que precisamos interceder porque Deus abriu uma janela de oportunidade nesses dias, uma janela para salvar. Sabe, por vezes Deus faz isso, e temos que aproveitar os movimentos da graça do Senhor. Esses dias estava conversando com meu sogro e a minha sogra. Eles foram almoçar lá em casa. Eu normalmente gosto de almoçar na casa da minha sogra, mas ela que foi lá na minha casa. E nós estávamos conversando, e ela falou assim: Michel, está acontecendo algo impressionante. Eu vi um vídeo esses dias de um pessoal que foi pescar, e eles chegaram num rio, e em determinado lugar do rio que eles chegaram com barco, os peixes começavam a pular dentro do barquinho. E eu fiquei vendo, eles mostraram o vídeo para mim, os peixes grandes. O cara, uma hora o peixe bate na cara, bate no corpo e vai entrando dentro do barco. E ela falou: é exatamente isso que está acontecendo na nossa igreja. As pessoas estão vindo, elas estão chegando, porque Deus está fazendo algo que eu não sei explicar. Essa semana na célula recebemos um casal, e ela começou a contar o que tinha acontecido com o casal. Falou: você disse que Deus tinha mostrado para você
uma multidão de gente se batizando, e que era para você pregar sobre o novo nascimento. Olha o que aconteceu. Um senhor lá da minha célula, ele um dia teve um sonho, e ele sonhou que ele estava tomando banho, e era um banho gostoso assim, que trazia paz, conforto para a alma. E nesse sonho aparecia um amigo que há muito tempo ele não via, o cumprimentava. E aí quando ele acordou, ele falou para a esposa: olha, a gente tem que procurar uma igreja, algum lugar. E alguém tinha falado desta igreja para eles, eles começaram a vir. Quando eles chegaram no culto, eles eram de outra religião, não sabiam como é que funcionavam as coisas. De repente, abre aquela tela de madeira aqui atrás, e começam os batismos. E ele olha e fala: meu Deus, o meu sonho era isso aí, era esse banho. E daqui a pouco passa um amigo que há anos ele não via e cumprimenta ele. E ele falou: meu Deus. Eles chegaram na cela, depois de contar esse testemunho, eles falaram para o meu sogro, para a minha sogra: sabe o que a gente veio perguntar aqui? Como é que a gente faz para tomar aquele banho? A gente quer ser que nem vocês, como é que faz para participar disso? Deus abriu uma janela de oportunidade nesses dias. Você vai participar de uma colheita, porque Deus preparou todas as coisas. Mas para a gente participar dessa bênção, nós precisamos aprender a interceder. E hoje eu quero olhar para Moisés, olhar para a vida de Moisés, para essa história, e tentar compreender algumas lições que podem nos ajudar a experimentar nas nossas vidas o poder da intercessão. Quantos querem se colocar nesse lugar? Quantos querem experimentar o poder da intercessão? Quantos creem que Deus vai fazer maravilhas? Eu creio, em nome de Jesus. Hoje pela manhã aprendemos que se colocar neste lugar é lutar guerras espirituais. Moisés tinha a dimensão de que a batalha contra os amalequitas não era apenas física. Por isso ele sobe a montanha e ele luta a guerra no espírito. E eu falei hoje de manhã que muitos conflitos que nós vivemos e passamos, muitas lutas, elas têm uma origem espiritual. E a gente está tentando resolver fazendo planilha, montando táticas, montando estratégias, mas não vamos resolver porque a causa destas batalhas específicas é espiritual. E eu li na Bíblia várias situações, tá, que têm uma origem espiritual. Falei de alguns tipos de enfermidade, falei de alguns tipos de pensamentos, falei de alguns tipos de conflitos, e nós oramos aqui, entramos na guerra espiritual, e foi tremendo o que Deus fez. Então a primeira lição é: interceder é compreender que existe uma guerra espiritual e que eu posso sim lutar pelos meus em oração, lutar pelos meus, esta guerra espiritual. Mas a segunda lição, e eu queria meditar aqui com vocês, é que interceder significa ocupar o lugar de oração. A Bíblia diz assim no versículo 9: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cima do outeiro. Sabe o que me chama a atenção? Moisés, ele ocupa um lugar de oração. Ele sobe a montanha, ele procura um lugar, ele se coloca numa posição em favor dos seus. Muitos de nós não vemos batalhas sendo sanadas, resolvidas na nossa vida, porque não subimos a montanha, porque não ocupamos esse lugar. Eu creio que batalhas serão vencidas na vida dos seus filhos se você ocupar o lugar de oração por eles. Eu creio que livramentos virão sobre o seu cônjuge, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, se você ocupar o lugar de oração por ele ou por ela. Eu creio que sim, Deus vai
trazer estratégias, ideias, visões para os seus líderes, sejam na igreja ou fora daqui, se vocês ocuparem um lugar de oração por eles. Muitas batalhas não são vencidas porque simplesmente ninguém ocupa esse lugar. Ninguém vai a Deus em favor dos seus. É muito interessante a história que a Bíblia nos conta em Atos 12, da libertação de Pedro. A Bíblia vai dizer que Herodes, ele já tinha mandado matar Tiago, irmão de João. E agora, ele tinha feito uma maquinação especial para matar também Pedro, para agradar os judeus. E aí, Pedro vai parar na cadeia. Ele está esperando a sentença de morte que ia vir na Páscoa. E a igreja se reúne para orar por Pedro. Eles se colocam nesse lugar de oração. Na casa de Maria, mãe de João Marcos, a igreja se reúne. E enquanto Pedro está lá preso na cadeia, o povo está guerreando, está orando, está lutando por Pedro. E olha que coisa tremenda que acontece. Pedro está algemado. E ele está sendo guardado por 16 sentinelas. De repente, um anjo aparece para ele, na cadeia. Ele toca assim nas algemas e elas caem. Ele se levanta e vai andando e passando pelas sentinelas e elas não percebem ele. Ele passa pelas portas, passa pelo portão que dá para a rua. E quando ele chega na rua, ele acha que está tendo um sonho, então ele vê que é real. Ele resolve ir para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Quando ele bate na porta, quem atende a porta é Rode, uma serva, uma empregada. E quando ela vê que é Pedro, ela fica tão entusiasmada que ela esquece de abrir a porta, deixa Pedro lá fora. Sabe, eu creio em nome de Jesus, presta atenção no que eu vou falar. Se você ocupar o lugar de oração pelos seus, a bênção de Deus vai bater na sua porta. E você vai ficar tão impressionado que isso aconteceu. Que, por favor, não esquece de abrir a porta para a bênção entrar. Em nome de Jesus, ocupe o lugar da oração. Seus filhos vão voltar para os caminhos do Senhor. Ei, ocupe o lugar de oração. Vai haver paz na sua casa em nome de Jesus. Ocupe o lugar de oração. Deus vai trazer provisão milagrosa se nós orarmos. Se nós nos colocarmos neste lugar, eu tenho convicção que viveremos coisas impressionantes da graça e do poder de Deus. Essa semana, terça-feira, tivemos uma reunião com os pastores e líderes aqui do ministério. E eu falei para eles, nós estamos enviando o povo para a batalha. Venham e ocupem o lugar de oração, em favor do povo. Eu achei tão bonito, porque cada um foi se prontificando. Eu vou começar a orar 5 horas, eu vou vir 6 horas, eu vou vir 7 horas. Eu abri o pessoal dando testemunhos. E aí o pastor Bartolomeu, ele veio lá na frente, pegou o microfone e falou, eu creio nesse negócio de oração. Eu falei, que bom, pastor, eu também. Eu orava pela minha igreja. A minha igreja, no Boqueirão, tinha um monte de cadeira. Eu gostava de fazer que nem você, Michel. Eu ia lá orar pelas cadeiras vazias. Eu ficava orando, pedindo para Deus mandar as pessoas. Mas depois da pandemia, a nossa igreja só tinha 60 pessoas. A gente estava passando dificuldades financeiras. E eu não entendia, Deus tinha me dado promessas que ia crescer, a igreja ia crescer muito. Mas eu não via nada acontecendo. Mas eu continuei orando, ocupando esse lugar. Fiquei sabendo a notícia que a PIB ia abrir um campus na frente, assim, na rua da frente da minha igreja. Falei, pronto, agora que acabou a minha igreja de vez. Já tem pouco. Ainda vai abrir o campus, a igreja maior. E aí ele começou a orar e Deus mandou ele ligar para mim. Ele me ligou. Pastor, fiquei sabendo que vocês estão vindo aqui ajudar o pastor Roberto lá e começar um projeto. Falei, meu irmão, só que a minha igreja é na frente. Eu falei, me perdoa, eu não sabia disso. E eu falei para ele, olha, vamos marcar uma reunião, vamos conversar, que eu quero te ajudar.
vocês precisarem de ajuda para pagar um aluguel em outro lugar, vocês precisarem de alguma coisa, estamos à disposição. Marcamos para conversar. Conversa vai, conversa vem. Aquele irmão resolveu e entendeu de Deus que deveria falar com os líderes da igreja se eles não deveriam nos ajudar a formar o campus lá no Boqueirão. Porque a igreja tinha muitos velhinhos lá e tinha uma massa jovem aqui nessa. Gente, foi uma confusão santa. Reunimos menonitas com batistas, idosos com mais jovens. E ele estava falando para mim, passou nesse último culto, todas as cadeiras da igreja estavam cheias. Ele falou assim: pastor, a minha igreja foi a que mais cresceu. A que mais cresceu, eu tenho certeza que nenhuma igreja cresceu como a minha. Eu fiz a conta, dá 33.000% de crescimento. Eu tinha 60 mil membros, agora temos 23 mil membros, porque fazemos parte dessa igreja. Eu falei, amém, Deus ouviu tua oração. Sabe a porta? A bênção de Deus vai bater na porta da tua casa, se você orar. Quando a bênção chegar, abre a porta. Tem muita gente que ora pelo emprego, quando a bênção vem, não abre a porta. Tem gente que está orando para casar, Deus pôs a bênção do teu lado, irmão. Está mais perto do que você imagina. Quantos querem ser abençoados aqui? Ocupe o lugar de oração. Queria te desafiar a fazer isso também pelos líderes dessa igreja. Eu falei aqui, citei o Spurgeon. Quando há um despertamento espiritual na sua igreja, vem perguntar para ele qual que era o segredo. Ele falou, existe uma usina de poder ligada à minha igreja. Era uma reunião de oração que não parava. Eu creio que se vocês, enquanto igreja, orarem também pelos seus pastores, pelos líderes que aqui estão, Deus vai derramar graça, sabedoria, direção, vai nos livrar do mal. E a usina do poder de Deus vai ser ligada nesta casa. Quantos querem participar de um mover de oração? Ocupe o lugar de oração. Terceira lição: se você quer interceder, quer experimentar o poder da intercessão, mantenha a posição de vigia. No versículo 12, a Bíblia diz assim: ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Manter a posição, ocupar o lugar de oração, às vezes é fácil. Termina um sermão como esse, e a gente vai lá, até abre um lugar na casa, um cantinho de oração, né? O problema é se manter lá. Quantos querem se manter na posição de vigia? Essa é uma tarefa tão difícil que foi difícil para Moisés. Ele se colocou num lugar de oração, mas a Bíblia diz que em determinado momento ele cansou. Ele cansou. Seus braços estavam exaustos, ele estava exausto, porque se colocar nessa posição de lutar pelos outros em oração, por vezes é extenuante. Os próprios discípulos de Jesus tiveram dificuldade em manter a posição de vigia. Quando Jesus está para ser crucificado, ele pede para que os discípulos orem, orem por ele. Mas o que acontece quando Jesus vai ver o que eles tinham feito? Eles tinham dormido. Agora eu fico pensando, se os discípulos de Jesus e Moisés teve dificuldade para fazer isso, eu então, misericórdia. Se manter nesta posição não é uma tarefa fácil. E agora olha para mim, porque eu vou te ensinar a entrar no lugar de oração e não sair mais dali, em nome de Jesus. O que Moisés faz para se manter nessa posição? Ele usa uma pedra e ele tem a ajuda de pessoas. A Bíblia diz que ele pega uma pedra, senta nela. E quando ele está cansado, vem amigos e levantam os seus braços. Primeira coisa, quem quer se manter na posição de vigia? Use ferramentas que te ajudam. Que ferramentas? Elas são tão simples como uma pedra. Sabe que quando eu comecei a tentar ter uma vida de oração, eu fazia tudo errado. Às vezes as pessoas não nos ensinam as coisas básicas, simples. Sabe como é que eu orava?
eu ia ter momento de oração antes de dormir. Então eu deitava na cama, puxava a coberta, deitava o travesseiro e ia falando com Deus de olho fechado. É interessante porque durante um período da minha vida eu nunca lembro como eu terminei as minhas orações. Não lembro. Eu empacotava, eu dormia. Quantos querem se manter na posição de vigia? Quantos querem lutar e vencer pelos seus? Quantos querem, sim, até como Moisés, ir até o pôr do sol, se preciso for, lutando, guerreando pelos seus? Ei, você tem que ter uma postura certa de oração. Que postura, pastor? Quando eu vou orar de madrugada, eu não oro de joelhos. Primeiro porque eu tenho problema no joelho. Tá? A oração de joelho ou de pé, ela funciona igual. Tá? A estar de joelhos é uma reverência, um respeito. Mas tem gente que tem o joelho travado. Você tem que nem eu. Se eu ficar orando 1 hora de joelho, eu não levanto mais no outro dia. Sabe como é que eu oro? Eu oro andando. Por quê? Quando a gente está na guerra, a gente está aqui, ó. Eu vou andando e vou guerreando pelo meu filho, pela minha filha, pela minha esposa. E é interessante porque além de orar eu faço ginástica. Deus é bom demais. Se você orar muito, você vai emagrecer ainda. Olha que benção. Pacote completo, oração com regime junto. Você tem que ter uma posição, uma postura de oração correta. A pedra não é simplesmente você ter uma posição, uma postura. Sabe o que acontece? A gente vem do dia a dia na correria, a mente está cheia. E aí você não aquieta o coração. Como é que faz isso? Sabe outra pedra que eu uso? Louvor e adoração. Hoje tem fone, né? É legal. Antes eu usava violão, mas eu estou com dificuldade de tocar já. Eu punha lá, de madrugada, esses dias eu me empolguei com o violão, minha esposa falou, a vizinha vai reclamar. Aí eu pus o fone. E sabe o que acontece? Você vai ouvindo as músicas de louvor, de adoração, de exaltação. E aí vai aquietando, silenciando a tua alma. Senão você vai começar a orar e daqui a pouco você vai estar resolvendo o problema da empresa no caderno de oração. Quem já fez isso? Só eu? Ai meu Deus. Aquieta o coração. Usa um louvor. Se aquieta. Outra ferramenta que eu uso como uma pedra e me ajuda a ficar nesse lugar de vigilância é o caderno de oração. Eu gosto de colocar os motivos. Eu gosto de listar o nome das pessoas. Eu gosto de perguntar para Deus, enquanto eu oro por elas, se o Senhor tem uma palavra, se o Senhor tem algo que o Senhor quer me mostrar. É muito interessante, muitos dos líderes aqui, se vocês abrirem meu caderno de oração, tem o nome de vocês lá. E tem coisas que eu orei por vocês, que Deus falou. Sobre a vida da minha esposa, sobre meus filhos, sobre o Marcílio, sobre o Tiago, sobre o Pedro, sobre o Nilson. Eu oro. Às vezes Deus fala algumas coisas, eu mando uma mensagenzinha assim, um versículozinho, ou não falo nada, só me coloco em oração. Mas como é gostoso anotar. Por quê? Senão a nossa cabeça ela vagueia, ela vai embora. E quando você tem lá uma lista, você tem motivos, você para lá, olha e abençoa a pessoa. Para lá, ora e pergunta as coisas para Deus. Abre a Bíblia, anota os versículos, o que Ele te falou no momento de oração. Isso é uma ferramenta, uma pedra, que te ajuda a se colocar na posição de vigilância. Quantos querem orar? Você quer se manter nessa posição? Use ferramentas. Mas a Bíblia fala também que ele teve parceiros. Quando ele estava cansado e estava difícil, veio Arão de um lado, o Hur do outro, levantaram os braços e ele conseguiu orar até o fim do dia. Outra maneira de nos mantermos na posição de vigia é estabelecendo parceiros de oração. Mas como esses parceiros nos ajudam? O que é ter um parceiro de oração, pastor? Primeiro, esses parceiros nos ajudam a ter uma vida de oração. Como assim? Eles nos ajudam a manter a linha. Eu já tive vários amigos de oração que me ajudaram a orar. E a gente já usou várias estratégias. Uma época,
eu combinava com alguns amigos um determinado horário, 5, 6 horas da manhã. E a gente combinava. Olha, quando der esse horário eu vou te mandar uma mensagem dizendo que eu comecei a orar. Se você não responder, eu ligo para você. Quer dizer que você não acordou. E às vezes eu ligava, às vezes eu recebia a ligação. Mas era legal, ei cara, já está pronto aí, não recebi tua mensagem, levanta aí, vamos orar. Aqueles amigos, que eu dei liberdade para eles me ajudavam o quê? A vigiar. Pegavam o braço de um lado, o braço do outro, falavam, ei cara, vamos lá. Eu também já participei de relógios de oração. Esses amigos parceiros oravam um antes e outro depois. E quando acabava o turno deles, eles me ligavam. Olha, terminou meu turno, agora eu vou passar para você. Deixa eu orar pela sua vida. Oravam por mim e passava a bola. E agora era a minha vez de orar. E daqui a pouco eu ligava para o outro parceiro, quando terminava o meu turno, e falava, continua aí cara, não para não. Amigos que nos ajudam a orar. Eu também já tive o privilégio, ainda hoje nós temos amigos que prestamos contas da vida de oração. Se estamos orando ou não, se estamos tendo o nosso tempo com Deus ou não, se estamos falando com o Senhor ou não. Esses amigos você precisa ter, porque deixa eu te dizer, às vezes a gente vai passar por guerras muito pesadas, por batalhas que vão roubar todas as nossas energias. E se a gente não tiver parceiros, a gente vai baixar os braços e a vitória do Senhor não vai vir. Hoje, enquanto eu estou pregando aqui, Deus vai começar a te fazer lembrar de pessoas que Ele quer usar na tua vida. Talvez você veio aqui e você não tem nenhum parceiro de oração. Essa semana Deus vai te dar essa missão. Você vai encontrar um parceiro que quando você estiver cansado, ele vai pegar o telefone, vai te puxar um braço, o outro e falar, não sai desse lugar, porque tem bênçãos que o inimigo não vai roubar. A vitória do Senhor é certa, em nome de Jesus. Quantos querem ter amigos de oração? Outro papel do amigo de oração não é simplesmente nos manter orando, mas é orar com a gente, orar por nós. Em 1 Tessalonicenses 5:25, Paulo pede para que aqueles irmãos sejam seus intercessores. E o texto vai dizer assim, irmãos, orai por nós. Paulo considerava esses amigos de oração como companheiras na luta do ministério. Olha o que diz Romanos 15:30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. Eram pessoas que guerreavam, que lutavam com Ele, em oração. Deixa eu te dizer uma coisa, quantos creem no poder da oração aqui? Levante as mãos. Você crê? A oração faz diferença? Quantos tem pessoas, intercessores, que você escolheu para orar por você? Você está entendendo o que eu quero dizer? Vou perguntar de novo, quantos creem no poder da oração? Porque não tem ninguém que é teu intercessor, cara. Olha, esses dias um incrédulo mexeu comigo, ele nem vem na igreja. É um ex-jogador, meu filho jogou bola lá, e aconteceu um acidente terrível com um amigo. Um menino saiu nos jornais até, um menino que jogava no Bragantino, teve uma situação, um acidente terrível, foi parar no hospital. Eles deram ele como morto, morte cerebral. E ele mandou uma mensagem, e daqui a pouco ele me liga dizendo, o menino acordou, começou a tossir, não teve morte cerebral. Passou hora. E eu achei interessante. Eu não sei se ele é maduro na fé, mas ele entendia aquele irmão. Apesar de não frequentar a igreja, ele entendia a importância de ter alguém orando por ele. Agora, por que nós não temos pessoas intercedendo por nós? Por que nós não temos amigos de oração? Pessoas que a gente pede e sabe que elas vão se colocar nesse lugar por cada um de nós.
Eu tenho alguns parceiros de oração. A maior parceira é minha esposa, lógico. Quantas vezes as orações da Sil me abençoaram? Quantas vezes? Como é especial quando alguém que te conhece mais que todo mundo ora por você e Deus revela coisas para ela que só podia revelar para ela e que te ajudam na caminhada. Que especial! Mas além da minha esposa, eu tenho um amigo de infância que ele é meu intercessor. E é muito interessante. Várias vezes na minha vida, quando eu estou nos momentos de conflito, de guerra, de batalha, esse cara do nada me manda uma mensagem. Do nada não, né? Guiado pelo Espírito, me manda uma mensagem, um recado. Como é especial. Em nome de Jesus, Deus quer te abençoar. Existem bênçãos reservadas para a sua vida. Você só vai viver elas se tiver gente orando por você. Sabe por quê? Porque Deus, no seu amor tremendo, para a gente não ficar orgulhoso, na igreja Ele fez a gente depender uns dos outros. Então, e tem bênçãos que não vão vir através das suas orações. Deus vai usar outros para orar e abençoar você. E o milagre de Deus vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Quando eu estava preparando esse sermão, Deus falou comigo. Organiza melhor os teus intercessores, está desorganizado. E eu vou organizar, porque eu quero tudo que Deus tem para a minha vida. E eu creio que Deus vai usar pessoas sim, para orar, para lutar, para guerrear e vencer por mim. Hoje eu queria te desafiar a ser um parceiro, um intercessor de alguém. E a buscar parceiros de oração. Quantos querem fazer isso? Levante as mãos. Seja o maior intercessor dos seus filhos. Seja o intercessor da sua esposa. Seja o intercessor do seu marido. Seja o intercessor de alguém. E deixe pessoas orarem por você. Outra lição que eu aprendo com Moisés é que, por vezes, nós vamos desfalecer na fé. E apesar dos companheiros, dos amigos, nós precisamos de instrumentos que despertam a fé no nosso coração. E eu acho tão bonito quando ele pega o bordão, porque aquilo é um jeito de dizer assim, ele fala para Josué, eu vou subir a montanha e vou levar o bordão comigo. É um jeito de dizer assim, Deus já fez. Quando eu peguei esse bordão lá diante do faraó, virou serpente. Eu toquei no Nilo, virou sangue. Sabe, quando você estiver cansado, use as ferramentas que vão despertar fé no teu coração. Mas que ferramentas, que bordões são esses, pastor? Eu gosto de ler os cadernos de oração antigos. Quem tem caderno de oração aqui? Quem não tem, levanta a mão. Isso. Você vai sair daqui e vai comprar um caderno. Pastor, como é que funciona o caderno de oração? É simples, você compra em qualquer papelaria. Você compra, escreve lá, caderno de oração. Pronto. Ora por ele, abençoa, virou caderno de oração. É coisa linda. Quando você começar a orar, você coloca o dia e a hora. Quando terminar a hora, e o que Deus falou com você. É isso. Pedido de oração, algumas coisas, para você lembrar, é simples assim. Quando eu estou cansado, angustiado, eu gosto de pegar os cadernos antigos. Aí eu vou lá folhear. E sabe o que eu vejo? As batalhas do passado parecidas eu encontro umas lá. E aí quando eu estou lendo o caderno, eu começo a ver, nossa, olha o que Deus falou aqui. Olha o que Deus fez. Esses dias eu estava viajando e me bateu uma deprê, foi no começo do ano passado. Quer dizer, final do ano passado. E aí Deus falou, pega o caderno de oração. E quando eu fui ler lá,
Sabe o que Deus me mostrou? Tinha um versículo lá que ele já tinha respondido para mim. O que estava me causando depressão, ele já tinha respondido. Eu já falei com você porque você está triste. Levanta, vai acontecer. Eu falei, meu Deus, eu fui curado lendo o meu caderno de oração. Sabe o que eu quero que você faça? Em nome de Jesus. Quantos aqui tem marcas do poder de Deus na vida? Levante as mãos. Isso. Visite essas marcas. Olhe para elas. Pegue os cadernos. Converse. Lembre das histórias. E você vai conseguir ficar com os braços erguidos até o pôr do sol. Vou terminar, prometo. Última lição. O que eu acho mais bonito é como Moisés termina o tempo de oração. A guerra já acabou. Eles venceram a batalha. E sabe o que ele faz? Ele constrói um altar ao Senhor e diz assim: Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O que significa isso? No passado, quando eles iam para as guerras, eles usavam as bandeiras de guerra, que chamavam estandarte. O estandarte servia para dirigir o povo na batalha, mostrar a direção. Mas também quando eles conquistavam o território, eles iam lá e fincavam a bandeira e diziam: ó, conquistamos, essa terra é nossa. Sabe o que vai acontecer nos próximos dias? Se você aprender a usar o poder da intercessão, você vai pegar essa bandeira que é o Senhor, e no lugar da confusão da tua vida, você vai cravar. E assim como Moisés, você vai dizer: a minha vitória, a bandeira da vitória é o Senhor na minha vida. Eu creio. Deus vai restaurar casamentos, Deus vai restaurar histórias de filhos, Deus vai curar pessoas, Deus vai fazer milagres, se ocuparmos o lugar da oração. Mas quando esses milagres acontecerem, não esqueça de honrar ao Senhor, colocá-lo no seu lugar devido, exaltá-lo, porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o poder. Quando eu assumi a igreja, eu tinha muitos medos. Um deles era da parte financeira. Falei, vou assumir, vai cair a arrecadação, tem tantos funcionários, como que a gente vai se manter? E Deus tem feito milagres. Toda a reunião do conselho dessa igreja, quando o Silas, que é o tesoureiro, termina de apresentar um relatório, eu faço questão de parar tudo e falar: o Senhor é a nossa bandeira, foi Ele que fez isso daqui. Sabe o que vai acontecer se você orar? Você vai pegar o orçamento de casa e vai dizer: Yahvé Nissi, não era para estar assim. Deus fez maravilhas. Você vai ver os seus filhos louvando a Deus, sendo restaurados, transformados. Yahvé Nissi, foi Deus que fez isso aqui. Você vai ver a confusão acabando, Deus pondo em ordem as coisas. Que Ele seja exaltado entre nós. Hoje eu quero orar por você, interceder em teu favor. Mas eu queria que você se comprometesse. Que compromisso, pastor? Que você vai ocupar um lugar de oração, e que você vai buscar intercessores. Deixa eu te dizer algo. Tem cultos que a gente é ministrado pela palavra, sai e não muda nada na nossa vida. Existem outros cultos que a gente pega a palavra e põe em prática. Pega a semente e planta, semeia. Sabe o que acontece? Frutos de bênção vão chegar na sua vida, se você fizer isso que eu falei. Use as ferramentas necessárias, mas ocupe o lugar de oração e busque intercessores.
Se você quer se comprometer a fazer isso, sai do teu lugar, vem aqui para frente, a música vai tocar. Eu quero orar por você, pedindo que Deus te dê sabedoria para escolher bem os intercessores, mas também para ocupar esse lugar. Deus está te mandando orar pelos seus, Deus está te mandando ocupar essa posição. Sai agora, vem para cá, eu quero orar para que você se mantenha firme, que você se mantenha firme, que você seja um vigia fiel, em nome de Jesus. Vem para cá, em nome de Jesus. Vamos orar aqui, vamos orar. Deixa eu orar por você. Se Deus falou contigo hoje, vem para cá e faz desse um compromisso com Deus. Não precisa se comprometer comigo. Eu vou buscar intercessores e eu vou ocupar o lugar de oração em favor dos meus. Vem para cá, deixa eu orar por você. Deixa eu orar. Isso. Para o restante da igreja ficar de pé, estender as mãos para cá. Nós vamos orar. Pai querido, nós queremos colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos, Pai, dos nossos amigos. O Senhor os incomodou hoje aqui. E eu creio que a história dos seus vai ser transformada, Pai. Bênçãos vão bater na porta da casa deles, porque hoje eles fizeram um compromisso de ocupar um lugar de oração. Senhor, eu quero desafiar os meus irmãos a colocar o relógio e separar um tempo e não sair da sala, do lugar de oração, até esse tempo acabar. Que eles lutem pelos seus, que eles guerreiem pelos seus, que eles conquistem coisas na tua presença. Que bênçãos cheguem sobre as suas casas, sobre as suas famílias, sobre os seus ministérios, sobre o trabalho de suas mãos, porque eles ocupam este lugar. Pai, a tua palavra está recheada de promessas. Homens que valorizaram a tua bênção, que lutaram em oração como Jacó, viram o Senhor fazendo o que semeavam multiplicar 100 vezes mais. Eu quero pedir, Pai, que os meus irmãos desfrutem desta bênção, a prosperidade que vem das mãos do Senhor, o favor, a bênção de Deus que é real. Ao se colocarem no lugar de oração, que eles vençam batalhas, que o inimigo saia em retirada, que realidades sejam transformadas diante deles. Pai, eu quero pedir que esse apelo não seja apenas uma emoção, Pai, mas que durante a semana, quando eles estiverem cansados, Pai, que o Senhor os fortaleça a ocupar este lugar e não saírem de lá. Quero pedir também, Pai, que o Senhor nos dê intercessores, sabedoria para escolher amigos, parceiros de oração, que se colocam na brecha em favor por nós. E que as bênçãos destas orações possam alcançar as nossas vidas. Pai, eu quero pedir. Eu falei que uma usina de poder seria acionada hoje aqui, mas eu creio, o Senhor vai ligar essa usina na casa dos meus amigos. O Senhor vai ligar essa usina de poder no lugar onde eles trabalham, na escola, na faculdade onde eles estudam. Se tão somente clamarmos, se tão somente nos voltarmos para o Senhor se voltará para nós. Hoje aqui quebra cadeias, tira, Pai, as amarras que nos impedem de vivermos isso. Queremos ocupar este lugar, queremos te agradar, queremos que o Senhor encontre aqui pessoas que entendem que é do Senhor. É através das tuas bênçãos que as coisas acontecem. A tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso nos colocamos diante de ti, Pai.
pedimos, nos ajuda, nos coloca de pé, nos usa, Pai, para orarmos, para vencer batalhas em oração. Derrama o teu poder sobre essa casa, derrama o teu poder sobre nós, faz o que não podemos fazer, em nome de Jesus que oramos, amém, amém, amém. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.